paz de Deus, meus irmãos, tudo bem convosco? Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui do MSA. Nesta fase 4, nós faremos em duas etapas. Nesta primeira etapa, nós veremos os assuntos ligadura, ponto de aumento, intervalo, veremos a forma de compasso em 3 e o movimento de solfejo para o compasso em 3 tempos. E por fim veremos as lições das 6 até a 16. Na segunda parte, que será no próximo vídeo, nós veremos os demais exercícios dessa fase, que são do 17 ao 29. E aí então veremos a forma de solfejo em 2 tempos. O primeiro assunto que nós temos é a ligadura. A ligadura é uma linha curva que se coloca acima ou abaixo de 2 ou mais notas. Indica que o som deve ser estendido de uma nota para outra sem interrupção. Então, nós temos ligaduras de duas formas no nosso inário, tá? Existem outros tipos de ligadura, mas não serão abordados aqui no MSA. A primeira forma é a ligadura de valor. E aí, sempre cada assunto que vocês virem, conecte com a base da música, a base da teoria musical que nós vimos lá na fase 1. Nós vimos as propriedades dos sons, uma delas é a duração dos tempos. Então, a ligadura de valor está diretamente relacionado com a duração das figuras. Vamos entender como isso é na prática. A ligadura de valor, também chamada de prolongamento do som, é a que liga notas da mesma altura. Para a sua execução, os valores das notas ligadas são somados. E aqui nós temos duas propriedades dos sons para nós entendermos, lembrarmos antes de continuar. Já vimos, duração dos sons, o tempo de prolongação do som, um som mais curto, mais longo do que o outro, que vimos lá em figuras que é muito mais do que curto e longo, são várias durações que as figuras têm. E nós temos aqui também o conceito de altura, que nós precisamos lembrar. Altura, propriedade do som dela ser mais grave ou mais agudo. Então, na ligadura de valor, ele liga notas de mesma altura. E isso faz com que o valor das duas figuras que estão ligadas, das duas ou mais figuras que estão ligadas, seja somado, formando um único som. Então, vejamos. Vamos considerar que nós temos aqui uma figura de mínima e uma figura de semínima. Tomando como base um compasso no qual a mínima tem o valor de 2 tempos e a semínima tem o valor de 1 tempo. As duas notas iguais, vou usar aqui uma nota Dó, ambas são Dó. O que é que a gente vai fazer na prática? Se estivermos fazendo uma leitura métrica, a gente vai somar o valor dessas figuras e formar uma única nota. Observe. A mínima apenas seria o quê? Dó. A semínima seria Dó. Se eu juntar as duas, falando as duas notas, Dó, Dó. Ok, agora com a ligadura, como é que fica? Dó. Então, somei o valor das duas figuras e formou-se uma única figura. Isso em qualquer instrumento que vocês fizerem vai ter o mesmo efeito. Se vocês estiverem tocando o órgão eletrônico, somas o valor das duas figuras e produz um único som. Se estiver tocando um instrumento de corda, um violino, por exemplo, soma o valor ali na mesma arcada até o final. Muito cuidado para não fazer duas notas na mesma arcada, diferente de uma nota com a ligadura de valor. Eu vou colocar para vocês um exemplo de uma mínima com a semínima, da forma incorreta da ligadura. Vamos ouvir.
E agora com a ligadura de valor. Então, o MSA nos traz aqui na página 34 alguns pequenos exemplos de como soa. Eu dei o exemplo para vocês de uma mínima com a semínima, mas observem que nós podemos meio que transformar o valor de duas figuras ligadas em uma única figura. Ele trouxe aqui um exemplo de duas mínimas ligadas com a ligadura de valor. É a mesma execução que uma semibreve. Outro exemplo, duas colcheias ligadas é a mesma execução que uma semínima. E no terceiro exemplo, duas semínimas ligadas soa como uma mínima. Ok? Então, por isso que o nome é esse, ligadura de valor. Você está transformando o valor daquela figura, praticamente. Né? A gente sabe que a mínima vai continuar sendo mínima. Se eu ligar com a semínima continua, mas é como se eu criasse uma nova figura com o valor das duas. Né? O outro tipo de ligadura chama-se ligadura de portamento. A ligadura de portamento é colocada entre duas ou mais notas de alturas diferentes, fazendo com que o som passe de uma nota para outra sem interrupção. Essa ligadura, eu costumo dizer que ela é uma ligadura de articulação. Né? Ela vai mostrar para a gente como é a articulação daquele trecho, daquele detalhe da música. Geralmente, né, pensando assim, instrumentos de sopro, né, a regra geral é que nós separemos todas as notas com o que nós chamamos de golpe de língua, por exemplo. E aí você ouve o destaque de cada nota. Quando a gente vê uma nota com a ligadura de portamento, notas de alturas diferentes, né? Senão seria ligadura de valor. Então, a sonoridade que isso deverá produzir será uma sonoridade ligada, como a gente chama também, é o legato. Eu vou colocar para vocês um exemplo com um instrumento de sopro de notas não ligadas. Vamos ouvir? E agora, um exemplo de uma execução com notas ligadas por uma ligadura de portamento. Vamos ouvir. Nos instrumentos de tecla, e aí trazendo para o órgão eletrônico, a gente tem lá no volume 1 do Método para os Organistas um QR Code que fala sobre a articulação dos dedos na forma de tocar o órgão. Né? Então, como já é algo específico para o conteúdo que as irmãs já estudam, vou deixar para vocês consultarem lá nessa página 12, né, o QR Code, e virem como é a articulação das irmãs. Mas trazendo para o conteúdo desse vídeo, por padrão, a articulação do órgão eletrônico ela obedece o legato. Né? As notas elas são tocadas como se fosse uma execução, como se todo o trecho estivesse ali em uma grande ligadura de portamento. Então, esse é o padrão, né, para os nossos hinos. E ele traz a instrução também, né, as lições de método já preparam as organistas com essa articulação. Então, não é necessário que tenha a ligadura de portamento escrita. As irmãs, por padrão, já estarão fazendo as notas ligadas, tá bom? Mas, só para vocês verem, né, vamos ver um pequeno trecho com notas desligadas. E agora, um pequeno trecho com notas ligadas, obedecendo a articulação do legato. Próximo assunto é o ponto de aumento. Ponto de aumento é um ponto, né, colocado à direita da figura, à direita da cabeça da figura musical, e aumenta a metade da sua duração. Aumenta a metade da duração da figura. Então, vamos direto aos exemplos.
Se nós temos uma mínima, né, a mínima com um compasso na qual ela tem um valor de 2 tempos, se ela tiver um ponto de aumento, a gente tem aí 2 tempos a mínima mais um tempo do ponto, né, que é a metade do valor da mínima, totalizando aí 3 tempos para essa figura. Nesse caso, é como se nós ligássemos com uma ligadura de valor uma mínima mais uma semínima. Seria uma execução idêntica, né? A mínima pontuada ou a mínima ligada à semínima. O MSA nos traz aqui vários exemplos, né? O primeiro eu acho interessante porque lá quando a gente viu as figuras na fase 2, a gente viu o valor proporcional delas, né? E é sempre assim, né? Maior duração, depois a metade, a próxima a metade também, e assim vai, né? E aí quando a gente leva isso para os compassos, que a gente começa a atribuir valores, né? A gente vê lá, semibreve, que em um determinado compasso está lá 4 tempos, a mínima 2, a semínima 1. E o que a gente vê agora em ponto de aumento e também em ligadura de valor é que esses valores eles podem ser alterados, né? Com o ponto de aumento a gente consegue criar, por exemplo, notas que vão ter o valor de 3 tempos, notas que vão ter o valor de 1 tempo e meio e assim por diante, né? Se não existisse o ponto de aumento, não existisse a ligadura de valor, não teríamos essas possibilidades na música. Então, na execução, com o ponto de aumento, né, você vai ter que fazer esse cálculo aí do valor da figura. Por exemplo, a gente tem aí, vamos pegar aquele exemplo da mínima pontuada, tá? Vou fazer a execução apenas aqui, como se nós estivéssemos fazendo a leitura rítmica, né? Aquela leitura rítmica que vimos lá na fase 2. Então, se a gente tem uma mínima, 2 tempos, né? Tá. Ok. E aí a mínima com o ponto, né? O ponto aumentou a metade do valor da mínima. Então ela passará a ter 3 tempos. Tá. Ok? Vamos ao exemplo da semínima. A semínima, nesse exemplo de compasso que eu estou passando para vocês, valendo 1 tempo essa semínima. Então, tá. Ok. E a semínima com o ponto, a semínima pontuada, vai acrescentar mais meio tempo, que é o valor daquela semínima. Então, tá. Isso é o que eu parei aqui. Por quê? O outro meio tempo restante vai ser outra coisa. Pode ser uma pausa, pode ser uma outra figura. Se eu faço tá, aqui eu já fiz 2 tempos. Aí eu não estava fazendo a semínima pontuada. Entenderam? E nós podemos usar mais de um ponto de aumento. Nós temos no inário o hino 228, que vocês vão ver lá, nós temos semínimas com 2 pontos. E como é que funciona? Os valores. Ora, o primeiro ponto ele aumenta a metade do valor da nota. O segundo ponto aumenta a metade do valor do primeiro ponto. Vamos ver como é isso. Nesse exemplo que nós fizemos, né, nesse hino que tem lá 228, a semínima ela está valendo 1 tempo, a semínima comum, sem o ponto, né? Então, o primeiro ponto vale meio. Então, se a gente tivesse apenas a semínima com 1 ponto, seria 1 tempo e meio. Nós temos agora mais um ponto que vale a metade do outro. Então, se esse primeiro ponto de aumento valia meio, o próximo vai valer 1/4, né? A metade de meio. Então, 1/4. Então, como seria? Opa! Estou aqui na metade do caminho da descida, né? Então, vou fazer esse trecho aí. Observe, estou usando a partitura do próprio MSA, tá bom? Nós temos aí nesse compasso a semínima com 2 pontos. Logo em seguida, uma semicolcheia. E aí depois, uma colcheia pontuada também com outra semicolcheia. Então, vou fazer isso no estilo leitura rítmica, tá? Começando aí depois dessa primeira barra de compasso. Tá, 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 tá. Ok? Tenho certeza que o MSA vai nos trazer
vários exemplos disso para a gente praticar, tá bom? Então, esse é o conceito. O primeiro ponto aumenta a metade do valor da figura original, e o segundo ponto aumenta a metade do valor do primeiro ponto, tá? No inário, nós só temos até o ponto duplo, né? Nós não temos hinos com 3 pontos de aumento, embora em outras literaturas a gente pode encontrar isso também. Mas para o inário é apenas 2 pontos. Próximo item, intervalos. Mais um conceito que a gente relaciona diretamente com o conceito de altura, tá? Por isso é importantíssimo aprender bem, né, fixar bem os conceitos estabelecidos na primeira fase desse método. Né? As propriedades do som, os elementos da música, porque o tempo todo a gente vai estar relacionando com essa base, que eu costumo chamar de base teórica do nosso estudo musical. Intervalo é a distância entre dois sons. Como assim distância? Até agora eu não vi conceito de um som mais longe e mais perto do que o outro. Não é nada disso. Distância é a mesma coisa que eu dizer, a diferença de altura. Se um som, a gente já sabe, né, que a altura é um som mais grave ou mais agudo do que o outro. Então, essa diferença de altura vai me dizer qual é o intervalo. Vamos à prática, antes de nós entrarmos nas derivações do assunto de intervalos. Observe aí a escala com a sequência das notas, né? De Dó até o próximo Dó. Então, qual é a distância entre as notas Dó e Mi? Observe que do Dó para o Mi, contando a primeira e a última, né, nós temos Dó, Ré, Mi. 3 notas. Nesse caso, Dó, Mi estabelece um intervalo de terça, porque a distância é 3 notas. Vamos um outro exemplo. Ré, Lá. Então, entre o Ré e o Lá nós temos quantas notas? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Contando a primeira e a última, 5 notas. Então, a distância Ré, Lá é o intervalo de quinta. Entenderam esse conceito? E aí os intervalos, eles podem ser melódicos ou harmônicos. Então, qual a diferença entre eles? O intervalo melódico se verifica quando as notas soam sucessivamente, né? Lembram lá de elementos da música. Melodia, harmonia, ritmo. Melodia, palavra-chave, sons sucessivos. Harmonia, sons simultâneos. Então, o intervalo melódico é quando você tem a primeira e a segunda nota, notas soando de forma sucessiva. Intervalo harmônico acontece quando as notas soam de forma simultânea. Na partitura, se a gente pega a partitura de um hino, por exemplo, a gente vai ver lá a nota do soprano bem em cima da nota do contralto, que também está no mesmo alinhamento da nota do tenor e também no mesmo alinhamento da nota do baixo. Então, se nós pegamos cada nota, isso vai formar um intervalo harmônico. Já se a gente pegar, por exemplo, 2 notas do soprano ou 2 notas do contralto, as notas estarão representando um intervalo melódico. E aí nós temos uma outra divisão dos intervalos. Intervalos simples ou intervalos compostos. Lembra quando a gente fez alguns exemplos de intervalos, né? Pegamos do Dó ao Mi, do Ré ao Lá. Se a gente fizer do Dó ao próximo Ré, nós temos o primeiro Ré, que já é a segunda nota, né? A primeira é o Dó, a segunda é Ré, então é um intervalo de segunda. Mas se a gente pegar o outro Ré, então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, 9 notas, e chama-se o intervalo de nona. Nesse caso, a partir disso, a partir da nona, o intervalo ele é um intervalo composto. Até a oitava, ou seja, se eu estou num Dó, por exemplo, e eu vou até o próximo Dó, até aí é um intervalo simples. Porque pelo conceito, né, o intervalo simples ele contém de 2 a 8 notas sucessivas. Já o intervalo composto, ele contém acima de 8 notas dentro do intervalo.
E por que é importante vocês entenderem sobre esse conceito de intervalo? Nós vemos o tempo todo, tanto aqui no MSA quanto nos métodos, né, principalmente no início dos estudos, as notas elas vêm ou em sequências, né, naquela sequência do nome das notas mesmo, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ou sequência descendente, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, ou as notas também podem vir em intervalos. Por exemplo, se a gente tiver uma lição que seja cheia de intervalos de terça, então o que é que a gente vai ver lá? Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Si e assim por diante. Se a gente tiver no momento descendente da lição, né, a gente vai ter lá Dó, Lá, Si, Sol, Lá, Fá, Sol, Mi e assim sucessivamente, tá? Se a gente pega uma lição que está lá, intervalo de quinta, né? Então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Dó, Sol. Então a gente vai ver a lição lá. Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Ré. E assim vai. Então, quando você entende o conceito de intervalos, que você pega uma dessas lições, principalmente se você está no início dos estudos, vai facilitar muito a leitura. Muitas vezes você está fazendo ali a execução, mas aí, eita, estou em dúvida naquela nota. Se conseguir lembrar a sequência, o entendimento da lição e a sequência do intervalo, a lembrança daquela nota virá também. E aí você vai adquirir a prática de leitura musical, a prática da leitura métrica, muito mais fácil, muito mais rápido. Tá bom? Próximo assunto, fórmula de compasso em 3. O MSA, principalmente nessas fases iniciais, né, ele não traz assim o nome dos compassos, né, compasso binário, compasso ternário, quaternário, porque ele entende que essa não deve ser uma preocupação para os alunos que estão no início dos estudos. Né? Lá na frente, em outras fases, ele vai voltar essa parte de uma forma mais detalhada, né? Separando compassos simples, compassos compostos. Por hora, ele apenas traz, como nós vimos na fase anterior, né? Forma de compasso em 4, aqueles compassos com 4 tempos. Agora ele está fazendo fórmula de compasso em 3 e ainda nessa fase, fórmula de compasso em 2. Porém, nesse vídeo nós veremos até essa fórmula de compasso em 3, tá bom? E vamos ao conceito. A fórmula de compasso em 3 é aquela em que o número superior tem o número 3 e o número inferior indica a figura musical que representa cada tempo ou compasso. Então, nesse conceito de fórmula de compasso em 3, para o caso do nosso inário, a gente tem lá o compasso 3x4, ou seja, um compasso de 3 tempos, porém a semínima vale um tempo, e a partir daí a gente aplica a proporção das figuras. E também nós temos o compasso 3x2, né? Continua sendo 3 tempos o compasso, porém a mínima agora tem o valor de um tempo. E a partir da mínima se calcula o valor das demais figuras. Nessa página, nós temos aí os primeiros exercícios dessa fase, né, da fase número 4. Nesse exercício número 1, a gente vai adicionar a clave do instrumento. Então, cada um de vocês vai adicionar a clave do método do vosso instrumento e fazer a classificação dos intervalos. Então, é só lembrar aquela lógica que nós vimos para encontrar o intervalo entre cada nota. Né? Lembra, né? Do Dó, Mi. Como é que a gente conta? Dó, Ré, Mi. 3 notas, então intervalo de terça. Com essa mesma lógica vocês vão fazer. Ele trouxe um exemplo, começando por uma terça, né? Fá, Lá. Porque terça, Fá, Sol, Lá. Conta-se, né? Desde a primeira até a última. E aí vocês vão fazer o restante, tá bom? Eu vou fazer para vocês só mais um aqui. Na segunda pauta desse exemplo, a gente tem um Si, considerando aqui clave de Sol, tá? Ele pede para adicionar a clave de cada instrumento. Então, eu vou considerar a clave de Sol, e a gente teria aí um Si e um Dó, né? Um intervalo descendente, né? A segunda nota está mais grave do que a primeira. Então, desse Si até o Dó, o que a gente vai ter?
Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. 7 notas e um intervalo de sétima. Ok? Com essa lógica, resolvam os demais exemplos desse exercício, tá bom? O exercício 2. O exercício 2 é para nós marcarmos em cada um dos exemplos a fórmula de compasso correta. Então, até agora nós vimos duas fórmulas de compasso. Fórmula de compasso em 4, né, compassos com 4 tempos, que no caso que a gente viu foi só o 4x4, tá? E nós vimos agora a fórmula de compasso em 3, que nós vimos em duas versões, né? 3x4 com semínimas valendo um tempo e 3x2 com mínimas valendo um tempo. Então vocês vão identificar em cada um dos exemplos qual é a fórmula de compasso. E como é que a gente faz isso? Primeiro, conte quantos tempos vai ser o compasso. Conte quantos tempos tem aí em cada área demarcada. Quando vocês contabilizarem, vocês terão o número que está na parte de cima da fórmula. Nós temos algumas observações, né? Eu não vou chamar de pegadinha, mas é apenas para vocês ficarem atentos. Por exemplo, no terceiro exemplo que tem aí, a gente tem duas colcheias, depois duas semínimas. Ora, para eu saber quantos tempos tem aqui, eu tenho que primeiro unificar as figuras. Então, duas colcheias formam uma semínima. Então, eu tenho um correspondente aí a 3 semínimas. Logo, esse compasso terá 3 tempos. Dentre as opções que ele me trouxe, ele só deu uma opção que tem 3 tempos, né? Então, é o compasso 3x4 nesse exemplo. Com essa mesma lógica, vocês vão colocar aí os próximos exercícios. Eu vou fazer mais um para vocês, que é o primeiro exemplo na segunda pauta. Vamos observar aí, a gente tem uma mínima e aí a gente tem mais 4 semínimas. Então vamos transformar essas semínimas em mínimas. Vamos ver? Então, eu já tenho uma mínima pronta. Aí as primeiras duas semínimas se transformam em outra mínima e as outras duas semínimas se transformam em outra mínima. Logo eu vou ter um compasso aí com 3 mínimas. Se tem 3 mínimas, é um compasso 3 por alguma coisa. Ora, eu tenho 3 mínimas. Qual é o número de equivalência lá na tabela de compassos que representa a mínima? É o número 2. Então eu tenho um compasso 3 por 2, porque só nesse compasso eu vou ter um compasso com 3 tempos e que cada tempo seja uma mínima. Ok? Havendo dúvida nisso, significa que tem uma necessidade de reforço em alguns assuntos que vocês já viram. Tá? O primeiro assunto que vocês precisam ter em mente é o assunto de figuras, está lá na fase 2. Tá? Nós temos tanto a aula completa da fase 2 aqui mesmo neste canal, como nós temos um corte, que aí vocês podem ir direto para o assunto de figuras. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto é o assunto de compasso. Também está na fase 2. Tá? Vem logo após figuras. O outro assunto é a fórmula de compasso em 4. Pertence à fase 2 também. E o assunto que nós acabamos de ver, a fórmula de compasso em 3. Tá? Vocês entendendo bem esses assuntos que eu falei para vocês, vocês vão conseguir resolver sem dificuldade esses exercícios dessa página. Tá bom? Próximo item, movimento de solfejo em 3. Esse é o movimento de solfejo, né? O nome é movimento de solfejo, mas lembrando, esse movimento será utilizado nas lições desse método do MSA, tanto para leitura rítmica, quanto para leitura métrica, quanto para solfejo. Está em dúvida na diferença entre esses três? Temos no vídeo da fase anterior a explicação.
Mas de forma resumida, leitura rítmica, sílaba tá, não tem notas, né, não tem clave. Leitura métrica, nome das notas. E solfejo, nome das notas obedecendo à altura das notas. O movimento de solfejo em 3, para a gente fazer ele, vamos lembrar de dois conceitos, né? Sempre precisaremos estar referenciando isso. Conceito de janela de movimento, né? Até onde pode ir o movimento da minha mão. Então forma tipo um quadrado, né? Se eu fazer o solfejo com a mão direita, ó, desde aqui, essa é a base e essa é a altura. Né? O que é que eu não posso fazer? Um movimento exagerado a ponto de eu ter que mexer demasiado no cotovelo, né? Levantar ele. A gente estabelece uma janela. Isso foi visto na fase anterior. E o conceito de mesa invisível. Cada tempo que eu fizer, eu tenho que fazer como se eu estivesse batendo em uma mesa. No tempo 1 é fácil, porque a mesa está aqui. Então, 1 e o tempo 2. Como se eu tivesse uma mesinha aqui para eu bater. Tá? Conceito de mesa invisível. Toda vez que vocês forem fazer o movimento do solfejo, né? Seja em compasso com 4 tempos, seja no compasso com 3 tempos, também no que veremos à frente, né? Com 2 tempos, sempre fazendo esse toque, como se estivesse tocando em uma mesa, tá? Eu acrescentaria mais, como se você estivesse tocando em uma superfície quente, né? Isso o MTS nos falava, né? Como se estivesse tocando em uma superfície quente. Você não vai bater e deixar o dedo, senão queima. Então, ó, triscou, saiu daquela superfície. Então, como é o movimento de solfejo em 3? Primeiro tempo embaixo, segundo tempo à direita, terceiro tempo em cima. Né? E aí repete. 1, 2, 3. Eu vou espelhar o vídeo para vocês, porque quando eu coloco aqui para a minha direita, aparece aí para vocês à esquerda. Então eu vou fazer novamente, fazer por 3 vezes, você pode me acompanhar. E na direção que for minha mão, se você estiver fazendo com a mão direita, você poderá acompanhar também. Então vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse é o movimento de solfejo em 3, né? Um movimento para destros, para quem faz a execução com a mão direita. Se for canhoto, né? Se você vai fazer o seu estudo do MSA com a mão esquerda. Então vamos ver como fica. Primeiro embaixo, o segundo à esquerda e o terceiro acima. Né? Embaixo, esquerda e acima. Vamos fazer por 3 vezes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora começamos os exercícios. O primeiro, o exercício número 6, ele contém apenas ritmos, né? Tem apenas as figuras. Nós não temos a pauta, o pentagrama, então não existe altura de notas e não existe clave. Então falaremos apenas a sílaba tá. Conforme eu mencionei, para todos os exercícios deverá ser usado o movimento de solfejo, o movimento de condução para solfejo. A lição estabelece a velocidade de 60 semínimas por minuto. Né? Nós temos aí um compasso 3/4, no qual a semínima está valendo cada tempo. E nós temos aí o uso de ponto de aumento. Tá? Eu vou fazer e depois nós poderemos voltar em alguns trechos que eu considero que precisarão de mais atenção. Vamos lá? Tá, 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 tá,
tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Essa é a primeira linha de execução. Nós temos aí no segundo compasso, semínima, pontuada, e aí ela está seguida por uma colcheia, tá bom? Eu vou refazer o compasso 2 e o compasso 3, para que você perceba bem aí essa figura, tá bom? Vamos lá. Tá, 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 tá. Persistindo a dúvida ou dificuldade em um trecho como esse, qual é o conselho que eu dou para vocês? Faz essa execução de leitura rítmica apenas em uma posição só, né? Como se vocês estivessem fazendo assim, ó. 1, 2, 3. E aí dentro desses 3 tempos vocês vão colocar as figuras que precisam. Então de uma forma bem lenta aqui para vocês, ó. No segundo compasso, tá, 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 tá. Né? O que é que fizemos? A semínima, tá. Aí encerrou a semínima. Vou fazer agora as 3 colcheias. Tá, tá, tá. Ok? Vou fazer novamente. Tá, 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 tá. E aí, pegou o ritmo, entendeu o valor de cada figura, aplica novamente o movimento de solfejo. Tá, 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 tá. Dessa mesma forma é o compasso 2, o compasso 4, e no compasso 6, que é o último compasso aí dessa linha de execução, nós não finalizamos com 2 colcheias, como o anterior, nós finalizamos com uma semínima. Então como é que fica? Tá, tá, tá. No segundo compasso da próxima linha de execução, da segunda linha de execução, nós temos aí uma semínima pontuada, 2 colcheias e uma pausa. É como se o desenho fosse idêntico ao segundo compasso da primeira linha de execução, porém no lugar de 2 colcheias finalizando o terceiro tempo, nós temos uma colcheia e uma pausa. Então, havendo dúvida, novamente, faz aqui a leitura rítmica em um único movimento, e aí, entender o ritmo, volta a fazer com o movimento de solfejo. Então, vamos ver como fica, ó. Tá, tá, tá. A parte final é a pausa. Agora, com o movimento de solfejo. Tá, tá, tá. Vamos para a próxima lição. Então, nós temos aí no MSA um aviso, né, uma informação importante, que a partir de agora, em todas as lições, o aluno ele deverá colocar a clave, porque agora são lições de notas. A gente vai precisar falar o nome das notas. Mas nós temos aí, ó, o compasso, né, a forma de compasso. Temos as figuras da lição que foram escritas, mas não temos clave. Então eu não sei que nota é essa, se é um dó, se é um ré, se é um mi. Né? Para que eu saiba o nome das notas, lembra lá do conceito de clave? Né? É quem determina o nome das notas e a sua altura. Então, para essas notas terem um nome, a gente precisa desenhar a clave correspondente, tá bom? E que clave é essa? É a clave que vocês vão usar no método do seu instrumento, né? Alguns exemplos. Violino, flauta, clarinete, trompete. O método de vocês é na clave de sol. Então, essas lições vocês farão na clave de sol. Viola. O método de vocês é na clave de dó na terceira linha. Então, vocês vão desenhar a clave de dó na terceira linha e fazer a execução dessas lições na clave de dó. Tuba, por exemplo, o método de vocês é na clave de fá na quarta linha. Então, vocês vão desenhar a clave de fá e fazer o treino dessas lições na clave de fá. Eu vou fazer para vocês
a execução nas 3 claves, porque esse conteúdo ele ficará disponível para todos. Então, desde alunos que vão ter como clave principal a clave de Sol, outros vão ter a clave de Fá e outros vão ter a clave de Dó como clave principal. Então, cada lição a partir de agora eu vou fazer 3 vezes. Clave de Sol, clave de Dó na terceira linha e clave de Fá na quarta linha. Ok? Lembrando algo que já foi falado anteriormente sobre o MSA. Essas lições, o candidato ele pode optar fazer na forma de solfejo, que é com as notas cantadas, ou na forma de leitura métrica, que é apenas a leitura do nome das notas aplicando-se o tempo correto. Eu vou fazer esse primeiro exercício na forma de solfejo, tá? A gente vai pegar uma referência aqui da nota inicial e isso pode ser feito também, principalmente se vocês tiverem a oportunidade de fazer isso em grupo, porque aí dá mais segurança. E a prática do solfejo você vai estar trabalhando com o aluno, né, com o músico, com o organista, a afinação, né, a execução na altura correta. E as lições elas vão se parecer com uma execução musical, né? Como se você tivesse realmente experimentando a sensação de estar tocando uma peça musical, um hino, né? Uma lição de método, realmente associando cada nota daquela ao som correspondente. Então, na clave de Sol, se a gente pegar a referência das 7 primeiras notas, observe que se vocês fizerem isso, praticamente todos os alunos vão conseguir. Tá? Um ou outro pode ter uma dificuldade, mas se vocês pegarem a escadinha, né, de Dó até o Dó, todos vão fazer. A partir dessa escadinha, vocês trazem para a lição e fazem. Vamos ver como fica? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ok? Essas notas a gente vai utilizar nessa lição. No finalzinho tem apenas um Ré, mas uma nota a mais. Vamos ver como fica. A velocidade está estabelecida entre 60 e 100. Tá? Se você está iniciando nos estudos, o que é que eu recomendo? Faz primeiro uma leitura de todas as notas da lição, sem a execução ainda. Lê. Quando você tiver com segurança na leitura, você traz para fazer o movimento do solfejo, tá bom? Se atenha, observe os valores das figuras. Nós temos aí semínimas, elas estarão valendo um tempo. Nós temos aí mínimas, nesse compasso valendo 2 tempos também. Então, lá no final da lição nós temos uma mínima pontuada. Vocês já viram no assunto ponto de aumento, que nesse caso ele está valendo 3 tempos. Então vamos ver como fica. Para a execução eu vou colocar a velocidade média, né, de aproximadamente 80 semínimas por minuto. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Dó. Essa foi a execução na clave de Sol, né? Eu fiz no formato de solfejo, com as notas na altura. E vamos ver agora na clave de Dó na terceira linha. Né? A partir de então, eu vou tentar falar apenas clave de Dó, tá? Você sabe, eu comecei atrás, a clave de Dó na terceira e a clave de Fá na quarta linha. Então, na clave de Dó, eu vou fazer apenas a leitura métrica, não vou fazer a altura dos sons, tá bom? Lembrando, né? O movimento sempre está espelhado para vocês, para que vocês possam acompanhar com a direção do movimento da vossa mão também. Vou continuar nessa velocidade de 80 semínimas por minuto. Vamos ver? Na clave de Dó na terceira linha, lembrando, né? Terceira linha vai ser o Dó. Se você está em dúvida nas notas, lá na fase 1 a gente já viu tudo isso, né? Mas aí relembra, vai lá nas páginas e usa aquela regra que eu expliquei para vocês. Dó na terceira linha. Então a terceira linha é o Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Ó, primeira linha. Mi, o espaço. Ré, que será a primeira nota dessa lição.
Vamos ver como fica. Ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, si, dó, ré, mi, ré. E agora, a clave de Fá, na quarta linha. Se o vosso instrumento é um instrumento que o método é escrito na clave de Fá, essa é a clave que você vai estudar, tá bom? Vamos ver como fica. Mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, dó, ré, mi, fá, mi. Ok? Então, essa é a primeira lição com notas que nós temos no MSA. Teve alguma dificuldade? Já sabe, né? Não é obrigatório ser feito em 80. Vocês vão para início dos estudos, começa o estudo com a velocidade inferior. Na hora de passar a lição para o seu instrutor ou sua instrutora, vai tentar passar pelo menos na velocidade média, né? Mas no estudo, em casa, naquele estudo, você pode iniciar com uma velocidade menor. Vamos à lição número 8. Nós temos o mesmo compasso, o mesmo movimento para solfejo, né? Um tempo embaixo, um à direita e um acima. E vou fazer o solfejo da clave de sol, tá bom? Lá, si, dó, si, ré, si, dó, ré, mi, ré, si, mi, ré. Notas aí bem agudas, né, para solfejar, mas lembrando, todas essas lições podem ser feitas apenas leitura métrica, não é obrigatório o solfejo, tá bom? Estou só fazendo aqui um experimento para ver como fica o som dessas lições. Vamos ver essa lição 8 na clave de Dó, mesma velocidade. A primeira nota da lição será a nota Si. Perceba que logo depois nós temos um Dó na terceira linha, que é a nota que dá nome à clave, tá? Então vamos lá. Si, dó, ré, dó, mi, dó, ré, mi, fá, mi, dó, fá, mi. E agora vamos fazer a execução na clave de Fá. Primeira nota da lição será o Dó. Tá? Nós temos um Fá aí no segundo compasso, né? A quarta linha se chamará Fá. Ok? Novamente, se você está no início, faz primeiro uma leitura dessas notas, lê todas as notas das lições. Né? Vai lá Dó, Ré, Mi, Fá, mesmo que seja devagar, mas vai lendo para reforçar aquilo que vocês já viram anteriormente, mas agora na prática. É muito mais difícil vocês já tentarem fazer a lição no movimento de solfejo e aí vocês vão estar ainda se perdendo um pouquinho nas notas, vai estar atrasando o tempo, o metrônomo não vai servir para nada. Então, cuidado para não cair nesse erro. São etapas, né? Se você fosse aprender uma nova lição, por exemplo, você já é um músico, já toca nos cultos de jovens menores, vai aprender uma lição nova lá do método. Você vai primeiro ler aquelas notas, né? Você vai conferir no instrumento e aí depois colocar aquelas notas no ritmo. São etapas. Mesma forma aqui. Entender o ritmo, né? Como não tem muita novidade, né? Nós temos mínima pontuada, 3 tempos. Semínima 1, mínima 2. Leia as notas e depois
faz o movimento de solfejo aplicando aí o nome das notas e o ritmo correto. Ok? Vamos ver? Dó, ré, mi, ré, fá, ré, mi, fá, sol, fá, ré, sol, fá. Lição número 9. Nós temos aí 2 pontos de observação nessa lição. Primeiro, a forma de compasso. Estávamos trabalhando com 3x4, agora fórmula 3x2. O que isso significa? Já foi falado. Mínima valendo 1 tempo. Tá bom? Agora, observem aí que a velocidade ela está escrita em semínimas. Então, a mínima vale 1 tempo, mas a velocidade está em semínimas. O que é isso? A velocidade ela está subdividida. Então, para vocês entenderem bem o que é isso, observe o seguinte. Se eu for contar os tempos desse compasso, eu posso fazer assim. 1, 2, 3, tá? Contando aqui com o movimento de leitura rítmica mesmo. Porém, eu posso fazer assim também. Ó. 1, E, 2, E, 3, E. Dessa forma eu fiz subdividido, ou seja, é como se eu tivesse a cada meio tempo uma nota nova. Por isso que ele trouxe aí a velocidade subdividida, tá bom? E por que isso? Observa no segundo pentagrama dessa lição, primeiro compasso do segundo pentagrama, que a gente inicia com 2 semínimas. Ora, nesse compasso as semínimas valem meio tempo. Então, fazendo aqui, antes mesmo de executar a lição, fazendo aqui na leitura métrica mesmo, vou fazer um movimento de leitura métrica só para vocês entenderem o valor, né? O que a gente teria? Ó? Tá, 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 tá. Ok? Colocando notas no lugar dessa leitura métrica. Porém com o mesmo movimento, tá? Só para vocês entenderem o valor desse trechinho. Considerando clave de sol, tá? Si, lá, si, dó. Ok? Vamos fazer a lição do início. Clave de sol. Vamos observar primeiro a velocidade, tá? Se eu colocar 80, ela está um pouco lenta. Observe isso, ó. Cada toque daquele é meio tempo nessa lição. Lembre-se, né? A pulsação, a velocidade da pulsação está em semínimas, mas quem vale 1 tempo é a mínima. Então, 1 E, 2 E, 3 E. Entenderam? Mesmo assim, né? Eu coloquei 80, que é a metade. Pode ser que fique mais confortável para vocês em 100, né? Mas eu vou fazer o exemplo aqui em 80 para vocês entenderem o ritmo, tá bom? Vamos seguir, vou fazer a leitura métrica, né? Não vou fazer na altura, para a gente prestar atenção no ritmo dessa lição. Vamos lá, clave de sol. Mi, ré, mi, fá, mi, ré, dó, si, ré, dó, si, lá, sol, ré, fá, mi, ré, sol, si, lá, si, dó, ré, mi, ré, dó, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, fá, sol, dó. Última nota aí, uma nota nova, digamos assim, uma semibreve, pontuada, não tínhamos visto até agora. Porém, neste compasso, a mínima vale 1 tempo, a semibreve vale 2, o ponto vale mais 1, né? Então,
passa a ter 3 tempos essa semibreve pontuada. E vocês perceberam, ficou bastante lento, por quê? Porque a contagem está em notas de meio tempo. Eu vou colocar em 100 na velocidade. Então observe que a contagem fica assim, ó. 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e. Cada toque do metrônomo está correspondendo a meio tempo. Vamos fazer a clave de Dó na terceira linha, na velocidade de 100 semínimas, né, por minuto. Fá, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Mi, Sol, Fá, Mi, Lá, Dó, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Sol, Lá, Ré. Nessa mesma velocidade faremos na clave de Fá. Sol, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Fá, Lá, Sol, Fá, Si, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Lá, Si, Mi. Pronto. Vamos agora ao exercício número 10. Voltamos ao compasso 3x4. Então, semínima valendo um tempo, mínima 2, mínima pontuada 3. Tá bom? Perceba que essas 4 primeiras lições de leitura métrica, a gente está fazendo o movimento de condução para solfejo para compassos em 3 tempos. Tá bom? Então vamos lá, vamos voltar à velocidade média de 80 e farei para vocês a leitura métrica dessa lição, tá bom? Primeiro clave de Sol, né, depois clave de Dó e depois clave de Fá. Vamos lá? Essa é a velocidade, então. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dó, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré. Dó, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Si, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Dó, Ré, Dó, Fá, Mi, Ré, Si, Dó, Dó. Uma coisa que me chama a atenção, né? O MSA ele não traz respirações escritas nas lições. O MTS ele tinha isso, né? E por que ele não faz isso? A gente é livre para respirar, né? Onde ficar confortável nas lições, e as respirações que serão feitas vai ser trabalhadas no método do instrumento. Então, o vosso professor, ali quando estiver na lição do método, vai ter lá os sinais de respirações e ele vai ensinar a respiração correta, né? Seja no teclado, no órgão para as irmãs, seja os instrumentos, né? Tanto de arco, de sopro, né? Cordas, madeiras, metais. E a parte de respiração não vai ser abordada no MSA, tá bom? Como era no MTS. E aí
o que é que eu recomendo, né? Tendo a possibilidade, tendo lições que tem em algum momento aí uma nota mais longa, aproveita essa nota mais longa para respirar. Ela vai facilitar você não interromper tanto a execução, tá bom? Vamos a clave de Dó na terceira linha, da lição número 10, na mesma velocidade. Ré, Lá, Sol, Fá, Fá, Mi, Ré, Mi. Ré, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Dó. Dó, Si, Dó, Ré, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Sol, Fá, Mi, Dó, Ré, Ré. Conforme vimos, né, tanto na clave de Sol quanto na clave de Dó, a última nota da lição, né, acaba sendo uma nota com a ligadura de valor. Então nós tínhamos, digamos assim, o compositor dessa partitura queria fazer uma nota de 6 tempos, mas o compasso só tem 3. Qual o recurso que ele usou? Coloca duas notas de mesma altura ligadas por uma ligadura de valor. E aí consegue produzir uma nota que tenha um som de 6 tempos. Vamos para a clave de Fá, na lição número 10. Mi, Si, Lá, Sol, Sol, Fá, Mi, Fá. Mi, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Ré. Ré, Dó, Ré, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Lá, Sol, Fá, Ré, Mi, Mi. Lição número 11. Né? Agora nós vamos para 3 lições em sequência que o compasso é quaternário, né? O compasso possui 4 tempos, as lições 11, 12 e 13. Então, lembrando do que vimos lá na fase anterior, movimento do solfejo em 4 tempos. Vou espelhar a imagem para vocês verem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Dessa forma que serão feitas essas lições 11, 12 e 13 e também 15 e 16, cujos compassos possuem 4 tempos cada. Vamos ver primeiro a clave de Sol, mantendo essa velocidade média de 80 semínimas por minuto. Lá, Ré, Sol, Si, Lá, Fá, Mi, Ré, Dó, Lá, Dó, Ré, Fá, Mi, Si, Lá, Sol, Sol, Fá, Lá, Si, Dó. A partir dessa lição, ele já embaralha um pouco mais as notas. Lembrando, para quem está no início dos estudos, esse é um bom treino de notas para vocês, né? É um bom treino de leitura métrica. Sigam aquela dica que falei no início. Leia primeiro o nome de todas as notas da lição. Perceba que ele explora, né, notas graves, né, notas suplementares inferiores aí. Tem o Si, o Lá e o Sol. Tá? Tá com dúvida em alguma dessas notas? É só fazer aquela regra da sequência, né? Conforme eu falei lá na fase 1. Você pega uma nota, por exemplo, essa clave de Sol, né? Então, Sol na segunda linha. Sol, Fá, Mi, Ré no espaço, Dó na primeira linha suplementar inferior, Si abaixo do Dó, Lá na segunda linha suplementar inferior e assim sucessivamente. Tá?
tanto quando aparecerem notas agudas, né, nas lições mais à frente, vai fazendo a sequência, tenta descobrir a nota correta, tá bom? Vamos à clave de Dó na terceira linha. Si, Mi, Lá, Dó, Si, Sol, Fá, Mi, Ré, Si, Ré, Mi, Sol, Fá, Dó, Si, Lá, Sol, Si, Dó, Ré. Não custa lembrar, né? Cada tempo tem um toque da mesa invisível, né? Como se você estivesse tocando em uma mesa. E também, lembrando sobre a velocidade. Nós estamos fazendo aqui a velocidade média das lições. Mas se você está no início dos estudos, segue aquele passo a passo, né? Lê as notas primeiro, sem fazer o movimento de solfejo. Quando tiver segurança na leitura, faz o movimento primeiro mais devagar, né? Você pode ir desde os 60, né? Se o 60 estiver rápido para vocês, faz um pouquinho menos, né? 50. Claro, quando você for passar a lição para o seu instrutor, sua instrutora, já vai ter que estar com uma velocidade mais adequada, tá? E aí, cada instrutor vai avaliar a situação, né? Se a velocidade mínima, se a média, se a máxima, né? Tem alunos que já têm mais um potencial, uma desenvoltura muito boa desde o início, então vai explorando o que pode ser feito, porque são lições para preparar o aluno para a leitura de partitura, tá? Para a gente chegar em uma lição de métrica, chegar em um hino e não ter dúvida ali sobre qual é a nota, tá bom? Vamos à última clave, né? Clave de Fá, lição número 11. Dó, Fá, Si, Ré, Dó, Lá, Sol, Fá, Mi, Dó, Mi, Fá, Lá, Sol, Ré, Dó, Si, Lá, Dó, Ré, Mi. Lição número 12. E essa lição ela já vai representar bem para a gente a proporção das figuras, tá? Mínimas, depois semínima, depois colcheias. Então, por isso, o metrônomo vai ser importante, tá? Independente se você está fazendo a velocidade mínima, média ou máxima, mas a proporção das figuras ficará correta, tá bom? Essa lição 12 eu vou fazer no formato de solfejo, tá? As notas na altura. Lembrando que é facultativo, não é obrigatório. Mas como é uma lição com notas sequenciais, a gente pode experimentar. Vamos lá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Dó. Ok? Vamos agora à leitura métrica. Mesma lição, lição 12, na clave de Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré. Agora na clave de Fá, lição 12, estamos usando a velocidade média, 80. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi. Lição número 13. Vamos fazer a leitura métrica da clave de Sol primeiro. Observem que essa lição ela está com intervalos de terça.
Então, quando vocês fizerem a primeira leitura das notas, vocês vão perceber, né? Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá. E assim vai. Né? Tanto o ascendente quanto o descendente. Claro, vocês vão colocar as notas nas suas respectivas durações, né? Vamos lá, mesma velocidade. Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Si, Lá, Dó, Si, Ré, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó, Lá, Si, Sol, Lá, Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó. Vamos na clave de Dó, mesma velocidade. Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Si, Lá, Dó, Si, Ré, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó, Lá, Si, Sol, Lá, Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó, Ré. E na clave de Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Si, Lá, Dó, Si, Ré, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Si, Lá, Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó, Lá, Si, Sol, Lá, Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi. Lição número 14. Voltamos ao compasso em 3 tempos. Tá? Vamos iniciar aí com a clave de Sol. Si, Mi, Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Lá, Fá, Si, Sol, Dó, Lá, Ré, Si, Mi, Dó, Fá, Mi, Si, Ré, Lá, Dó, Sol, Si, Fá, Lá, Mi, Sol, Ré, Fá, Si, Mi, Lá, Si. Então vocês já devem ter observado aí, a lição 14 está com intervalos de quarta, né? Se a gente pegar a sequência das notas, né? Si, Dó, Ré, Mi. Então, do Si para o Mi é uma quarta, né? Do Dó para o Fá, né? Do Ré para o Sol e assim sucessivamente. Vamos à mesma lição na clave de Dó. Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Lá, Fá, Si, Sol, Dó, Lá, Ré, Si, Mi, Dó, Fá, Ré, Sol, Fá, Dó, Mi, Si, Ré, Lá, Dó, Sol, Si, Fá, Lá, Mi, Sol, Dó, Fá, Si, Dó. E na clave de Fá, lição 14. Ré, Sol, Mi, Lá, Fá, Si, Sol, Dó, Lá, Ré, Si, Mi, Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Lá, Sol, Ré, Fá, Dó, Mi, Si, Ré, Lá, Dó, Sol, Si, Fá, Lá, Ré, Sol, Dó, Ré. Novamente, está no início dos estudos. Não passe de uma lição para a próxima sem que ela esteja bem segura, tá? Sem que você tenha bastante segurança na execução. Né? O MSA é para isso mesmo. É para treinar a leitura das notas, treinar a leitura métrica, e vocês precisam ter essa prática. Ao final da fase 4, que é essa fase que estamos, vocês já devem estar aptos para solfejar boa parte dos nossos hinos, né? Os nossos hinos que estiverem com compassos simples, né? Compassos com 3 tempos, com 4 tempos. Como ainda nessa fase veremos compassos com 2 tempos também, vocês já também terão essa habilidade. Então a maior parte dos hinos vocês conseguirão fazer, tá bom? Desde que tenham passado por cada lição dessa e passado com segurança, ok? Vamos à lição número 15, compasso com 4 tempos. Né? Vamos fazer do início, clave de Sol,
vocês devem estar observando que essa lição 15 são intervalos de quinta, né? Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, e assim sucessivamente. Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Dó, Fá, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, Si, Dó. Vamos à lição número 15 na clave de Dó. Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Ré. Essa foi a clave de Dó. E agora iremos a clave de Fá. Na quarta linha, mesma velocidade, tá bom? Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, Si, Mi, Lá, Ré, Mi. E a última lição dessa aula, né? Essa é a parte 1 da fase 4. Né? Posteriormente, disponibilizarei para vocês a parte 2 dessa fase, cujas lições vão até a lição de número 29. Tá? Então vamos ver essa lição, iniciando na clave de Sol. Dó, Lá, Ré, Si, Mi, Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Lá, Fá, Si, Sol, Dó, Lá, Sol, Si, Fá, Lá, Mi, Sol, Ré, Fá, Dó, Mi, Si, Ré, Lá, Sol, Si, Dó. Ok, agora a clave de Dó, na terceira linha. Ré, Si, Mi, Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Lá, Fá, Si, Sol, Dó, Lá, Ré, Si, Lá, Dó, Sol, Si, Fá, Lá, Mi, Sol, Ré, Fá, Dó, Mi, Si, Lá, Dó, Ré. Essa foi a clave de Dó. E agora, por fim, a clave de Fá. Mi, Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Lá, Fá, Si, Sol, Dó, Lá, Ré, Si, Mi, Dó, Si, Ré, Lá, Dó, Sol, Si, Fá, Lá, Mi, Sol, Ré, Fá, Dó, Si, Ré, Mi. Chegamos ao fim dessa primeira parte da fase 4 do MSA. Né? Posteriormente nós veremos a parte 2, a fórmula de compasso em 2, né? Chamamos de compasso binário, e temos algumas lições para executar até a lição de número 29, tá bom? Utilizem bastante esse material, né? Seja você um instrutor, instrutora, encarregado, pode ser utilizado como apoio para os vossos alunos, tá? Caso eles tenham dúvida, alguma execução, alguma lição, podem recorrer a esse material, e você é livre também para compartilhar para aquele outro aluno, aluna que esteja estudando a música, né? Que esteja precisando desse conteúdo, tá bom? Que Deus os abençoe e até a próxima.